Deus abençoe muito você. Hoje vamos começar 1 Timóteo. Nós estamos na penúltima carta de Paulo, a carta que ele escreveu na prisão. São as duas últimas, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Você vai aprender muito, você vai ser muito edificado. É uma carta muito rica, como todas as cartas de Paulo que nós temos estudado, cada uma com a sua peculiaridade. É algo assim tremendo a maneira como Deus usou o apóstolo Paulo na sua sabedoria, na sua inteligência, como instrumento poderoso para trazer as revelações do Espírito Santo através de Paulo para as nossas vidas. Então, vamos lá. 1 Timóteo. Timóteo era um pastor, cooperador de Paulo. Ele foi companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. E agora ele estava como pastor, deixou lá em Éfeso e uma grande igreja. E ele agora recebe as instruções do seu pai na fé. Timóteo foi filho da fé de Paulo. Ele foi convertido a Jesus Cristo através da pregação de Paulo. E uma coisa que você percebe é o grande amor que Paulo tinha por Timóteo. Demonstrava-se uma pessoa muito firme, uma pessoa muito abençoada, muito consagrada a Deus, de um caráter ilibado. Então você consegue perceber ali uma profunda admiração que Paulo tinha por Timóteo. Então nós temos muito que aprender aqui no texto, tá? Então, tema da carta a Timóteo: exortações ao pastor. Ele fala muito sobre isso. Timóteo era o pastor, então exortações ao pastor. Ele fala muito sobre como que o pastor tem que ser, como que ele tem que lidar com a igreja, e ao mesmo tempo ele fala sobre doutrinas muito profundas. Então você vai se alimentar muito, Deus vai falar muito com você através desse texto, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. Olha que lindo esse começo. Jesus Cristo é a nossa esperança. A Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé. Você já começa a perceber o carinho que Paulo tinha por Timóteo já na introdução do livro. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A primeira coisa que Paulo já entra para falar sobre o pastor, sobre a admoestação ao pastor, conselhos ao pastor, no caso o pastor Timóteo, é advertências contra os falsos mestres da lei. Queridos, há uma coisa muito forte aqui na questão, desde aquela época, todos os tempos que a igreja passou, ela sempre enfrentou heresias, sempre enfrentou mentiras, sempre enfrentou falsas doutrinas. Então, quando Paulo, lá em Roma, ele escreve para os pastores Tito e Timóteo, ele sempre coloca a ideia de ser firme na doutrina, firme na palavra, para não se enveredar por caminhos de mentiras. Então, como fazer isso? Ensinando na igreja a Bíblia e combatendo as heresias, combatendo as doutrinas falsas. E o que eu percebo hoje, o que menos tem nas igrejas é ensino da Bíblia. As pregações hoje são muito mais motivacionais, pessoas falando, pastores viraram coaching. Nós percebemos muito isto. É muito humanismo. Bíblia, na sua essência, não tem sido pregado. As pessoas hoje não conhecem Bíblia. A importância dessas devocionais que nós temos feito para você aprimorar, para você adentrar na palavra, as pregações que nós temos na igreja, é importantíssimo para você estar firme na sã doutrina que é a palavra. Então é o antídoto, é o remédio, tá? É a medicina preventiva. Ao invés de tratar o povo depois que está doente, a melhor forma é evitar a doença. E como que se evita a heresia? Falando a verdade, pregando a verdade e estando na verdade. Então Paulo já começa falando sobre os falsos mestres da lei. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso. Paulo está dizendo que naquela época que ele saiu
de Éfeso e foi para Filipos, a capital da Macedônia. Ele falou para Timóteo ficar em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Olha só, eu quero que você fique aqui em Éfeso para você ordenar a algumas pessoas para não ensinarem mais doutrinas falsas, não ensinarem mais mentiras na igreja. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Genealogias é a questão de fulano gerou Beltrano, que gerou Beltrano. As pessoas ficavam muito nisto, em coisas pequenas da lei, perdiam muito tempo e contentavam, discutiam as coisas que não levam a nada. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Vocês têm que tomar cuidado, que causam controvérsias, brigas, discussões, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então tem muitas coisas na igreja que a gente precisa definir o que é importante, o que é prioridade. E tomar cuidado com essas coisas pequenas, coisas que não levam a nada. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, a vida espiritual. Alguns desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Eu vou só colocar uma coisa para você, quero que você preste muita atenção. O maior problema é o orgulho. Quando as pessoas começam a se sentirem melhores do que as outras. Começam a se sentir melhores do que as outras. O orgulho precede a queda. E a armadilha do diabo, o que caracteriza uma boa armadilha? Você não perceber que tem uma armadilha ali para você cair. A armadilha do diabo é fazer com que você tenha orgulho sem perceber que está tendo orgulho, e você começa a se encher de você mesmo e começa a condenar as outras pessoas, se achando mais espiritual e muitas vezes colocando tua atenção em coisas que não são importantes e que só levam a divisão na igreja, só levam a discussões, coisas que não levam a nada. Então vigia o teu coração, acima de tudo, vigia o teu coração para que ele sempre esteja humilde diante de Deus. Continuando, alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Versículo 7. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas, não entendem nada, mas se acham. O orgulho. Sabemos que a lei é boa, e se alguém a usa de maneira adequada, a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Por que a lei é boa? Porque é o que Deus colocou. E qual que é o problema? É que nós não somos bons. Nós não conseguimos obedecer à lei. Então o que Deus colocou? Que todos pecaram. Então a lei é para mostrar que somos pecadores. E eu não consigo obedecer a lei o tempo todo, por isso que eu preciso da fé em Jesus. Então eu tenho que me cingir de humildade e depender de Cristo, o que Cristo fez. Aí ele continua. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados. Ela foi feita para todos que são pecadores, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes. Aqui Paulo começa a mostrar, de uma forma geral, o pecado que habita no mundo, o pecado que habita nas pessoas, pessoas profanas e irreverentes, para os que matam o pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina, todo aquele que se opõe à verdade, todo aquele que se opõe ao evangelho. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do bendito Deus.
Então Paulo dá uma lista aqui de pecados, e ele diz que a lei foi feita para pecador. Então eu preciso me cingir de humildade, reconhecer o meu erro e depender do que Cristo fez para eu ser justo diante de Deus. A graça de Deus concedida a Paulo. Esse texto é muito profundo. É muito profundo. Paulo aqui, ele escancara o seu coração. Ele tinha intimidade com Timóteo, era o seu filho na fé, os dois viajavam juntos como missionários. Então ele conhecia Timóteo e Timóteo o conhecia. Eram amigos. E ele diz aqui, dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu dou graças a Deus porque ele me chamou para ser pastor. Há um chamado na minha vida. Deus me chamou. A mim, que anteriormente eu fui blasfemo, olha só o que Paulo falou aqui. Eu blasfemava, eu perseguia a igreja, era perseguidor e insolente. Eu era uma pessoa orgulhosa, cheia de mim, insolente. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. É o que acontece com muitas pessoas. Que Deus não leva em consideração o pecado do tempo da ignorância. Então, nós erramos muito porque não tínhamos conhecimento. É o que Paulo diz assim, eu não conhecia Cristo. Eu não conhecia o evangelho do Senhor Jesus. Eu blasfemava, eu era orgulhoso, insolente, era perseguidor da igreja. Eu não conhecia, eu era ignorante. Só que a ignorância não justifica o erro. Então ele falou assim, eu era culpado do que eu fazia. Eu fiz na ignorância e eu fiz na minha incredulidade. Versículo 14. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou em mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. A graça de Deus transbordou em mim, a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Grifo versículo 15. Esta afirmação é fiel e verdadeira. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Porque Paulo se considerava o principal pecador, ou o pior dos pecadores, pelo fato de ter perseguido a igreja, pelo fato de ter matado cristãos, pelo fato de forçá-los a blasfemar. Paulo fazia isto. Ele era uma pessoa assim extremamente má. Aquilo que ele acreditava, o cristianismo era uma afronta contra o judaísmo. Então ele matava. Ele matava, sem piedade, homens, mulheres, crianças, velhos. E ele diz aqui, eu sou o pior. O versículo 16, mas por isso mesmo alcancei misericórdia. Olha que profundo isso. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Cristo teve paciência comigo, como tem paciência com você, como tem paciência com as pessoas, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Paulo está dizendo aqui uma coisa interessante. Eu sou um exemplo que Deus está usando para as pessoas. Eu sendo tão ruim, tão mal, o pior dos pecadores, alcancei a misericórdia de Deus, o amor de Deus, onde eu fui objeto da paciência de Deus, então todas as pessoas também podem ser salvas. As pessoas também podem alcançar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, porque são menos piores do que eu. Então Paulo usa aqui um argumento muito poderoso nesse sentido. Versículo 17. Ao Rei eterno, é um cântico que ele dá agora ao Senhor. Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam a honra, a glória para todos sempre. Amém. Eu sou fruto da misericórdia de Deus, Paulo está dizendo.
Eu, Silvio, sou fruto da misericórdia de Deus. Você é fruto da misericórdia de Deus. Somos frutos da graça de Deus, da grande paciência de Deus. Somos objetos do amor de Deus. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Timóteo, fica firme. Combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Aqui ele usa duas pessoas que provavelmente Timóteo conhecias. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Não sabemos os detalhes do que esses dois fizeram, mas ele diz para Timóteo: vigia o seu coração, vigia a sua alma, vigia a sua mente, vigie a sua consciência. É a palavra de Deus para a sua vida hoje. Somos frutos do amor de Deus. E devemos perseverar neste amor, firmar os nossos passos e, principalmente, tomarmos cuidado com as mentiras que nos rodeiam, das armadilhas que são colocadas. Cuidado com o orgulho espiritual. Mantenha o teu coração com humildade. Cinja a tua vida de humildade. E não considere maior nem melhor do que ninguém, porque o que você é fruto da graça de Deus. O que eu sou é fruto da graça de Deus. Não tem por que nós nos orgulharmos. Não havia nada em nós que agradasse a Deus. E hoje, o que há em nós que agrada a Deus é o Espírito Santo que dá. Que a fé, e a própria fé, é um dom de Deus. Então não tem por que nós sermos soberbos. Não tem por que sermos pessoas arrogantes, insolentes. Deus abençoe muito a sua vida e guarde o seu coração. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor tem tratado de nós com paciência, com misericórdia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus grande, invisível, imortal e eterno. Nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você.